Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Kétoli, bibliotecária do Colégio Passionista, e eu estou aqui para contar mais uma história para vocês. Hoje eu vou contar a história de um dos personagens do nosso folclore brasileiro. A história de hoje é Lendas Brasileiras, Lobisomem. Em uma cidade do interior do Brasil, morava um casal que, depois de ter 7 meninas, finalmente viu nascer um menino na família. Foi uma alegria só. Mas o garoto era pálido, tinha olhos fundos, orelhas compridas, por isso logo virou motivo de comentário dos vizinhos. Alguns diziam que ele era muito feio, outros apenas o achavam esquisito. Mas com o tempo, as pessoas foram se acostumando com a sua aparência esquisita e com o seu aspecto sombrio. Quando a data do 13º aniversário do garoto estava chegando, uma de suas 7 irmãs resolveu contar a ele a história que assombrava a família desde o seu nascimento. E começou. Querido irmãozinho, você já ouviu falar em lobisomem? Perguntou ela com voz de suspense. Sim, é um homem que vira lobo. Os meus amigos já viram e disseram que ele é muito feio e malvado, respondeu o menino. E sabe por que alguns homens se transformam em lobisomem? Continuou a moça. Dizem que quando uma família tem o 8º filho homem, depois de 7 filhas mulheres, o menino se transforma em lobisomem após completar 13 anos. O quê? Peraí, será que eu... Disse o menino muito assustado e com muito medo. Isso mesmo, maninho. A nossa família já está até preparada. Mas pense no lado bom da história. O lobisomem não morre nunca, não envelhece, não fica doente e só ataca as pessoas quando é ameaçado. Ou seja, a sua aparência é que será assustadora. Mas isso não será novidade para você, né? Zombou a irmã do menino, deixando ele ainda muito mais assustado. E depois dessa conversa, os dias se passaram e finalmente chegou o aniversário do menino de 13 anos. E o aniversário também passou. E como nada aconteceu, todos se tranquilizaram. Aquilo deveria ser só uma lenda mesmo, todos pensaram. Mas o que eles não sabiam é que os lobisomens só aparecem apenas em noites de lua cheia, crianças. E não deu outra. Numa noite nublada e fria, na primeira sexta-feira de lua cheia, o garoto começou a sentir uma enorme vontade de sair de casa. Faltavam poucos minutos para meia-noite, quando ele partiu sem rumo pelas ruas do bairro. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Ao passar por uma encruzilhada, ouviu o badalar dos sinos. Era exatamente meia-noite. E aí, o que vocês acham que aconteceu à meia-noite com aquele menino, hein? Então ele começou a se esfregar, começou a esfregar o nariz no chão, na poeira do chão, e aos poucos foi se transformando em um lobisomem, crianças. Sim, um lobo grande e peludo, com garras e presas imensas. Pela primeira vez, ele começou a uivar para a lua. Au! Após a transformação, o lobisomem passou a correr sem parar. Ele correu por todas as ruas do bairro e as luzes iam se apagando por onde ele passava, crianças. A correria tinha um motivo, sabe? O lobisomem precisava visitar 7 cemitérios antes do amanhecer. Se não fizesse isso, não conseguiria voltar à forma humana e permaneceria transformado em lobo para sempre, crianças. E aí, será que o menino voltou ao normal? Será que ele conseguiu visitar os 7 cemitérios? Será que ele se transformou em um lobo para sempre? Mas olha só, deu tempo! Ufa! Antes do sol nascer e do galo cantar, o lobisomem já estava pulando a janelinha e voltando para sua casa novamente, como um menino normal. Ou melhor, uma pessoa quase normal. No dia seguinte, parecia que nada havia acontecido. As pessoas foram para a escola normalmente, só que todos estavam comentando sobre o sinistro uivo de um lobo nas redondezas e que ninguém soube, o que estava acontecendo. Ninguém soube da transformação e todos continuaram acreditando que a história do lobisomem era simplesmente uma lenda.
mas todo mundo ficou comentando. Mas, certa vez, batendo um papo com os amigos, enquanto falavam sobre uma corrida que ia acontecer na cidade, o jovem deixou escapar o seu segredo, crianças. Não tem para ninguém, vou ganhar essa corrida. Ora, por que você está tão confiante? Perguntou um dos rapazes. Se eu consigo percorrer 7 cemitérios em uma noite, em um período curto, em mais ou menos 6 horas, eu ganho essa corrida fácil, fácil, fácil. Vocês não acham? 7 cemitérios! 7 cemitérios! Você consegue correr 7 cemitérios! Ah, socorro! Crianças, foi uma gritaria danada e cada um saiu correndo para bem longe daquele menino. Cada um foi para um lado. Depois desse dia, o garoto fugiu assustado e o lobisomem nunca mais foi visto naquela cidade. Mas no mundo todo, há pessoas que dizem ter ouvido o uivo do lobisomem e algumas contam que até viram a transformação. Outra curiosidade é que quando o homem é branco, transforma-se em um lobo preto e quando é negro, vira um lobo branco. Então, tome cuidado! Pode existir alguém bem próximo de você, prontinho para virar um lobisomem, numa sexta-feira de lua cheia. Mas em outras datas, não se preocupe, ele estará ocupado disputando as primeiras colocações de uma tal corrida qualquer, sabe, crianças? Então, essa foi a nossa história de hoje, das lendas brasileiras lobisomem, mais um dos personagens do nosso folclore brasileiro. E aí, crianças, gostaram da história? Então, eu espero vocês na próxima história e beijo para todo mundo. Tchau, pessoal!